Você é advogado, trabalha, chega no final do dia e a sensação é de nada aconteceu. Você trabalha e chega no final do dia e percebe que o crescimento dos seus negócios não é condizente com o tanto de esforço que você coloca nele. Esse vídeo é pra você, meu amigo, porque hoje eu quero falar aqui de vida real. Segunda-feira, 8 horas da manhã, antes de chegar no escritório, você já respondeu vários WhatsApps, sentou na sua mesa, tem lá 5 e-mails que estão gritando de urgência, tem prazo fatal, tem a sua equipe batendo na porta querendo orientação e você, quando vê, acabou o dia. Quando vê, já é sexta-feira, 8 horas da noite e a sensação foi de que você não saiu do lugar. O melhor é que você cresceu muito e você, nesse momento, parece que já chegou naquele platô de crescimento e que agora, por mais que você faça, você não sabe exatamente qual seria o melhor passo para avançar para o próximo nível. É isso? Se for isso, eu preparei esse vídeo aqui pensando exatamente em você. Porque quando o advogado chega nesse momento, eu gosto de chamar esse momento de pré-escala. Porque se você já cresceu até aqui, se você já tem um time, se você já tem faturamento, se você, ainda que não tenha um time, mas já está bastante contente e confiante com o que você vem faturando, só que você precisa saber o que e como fazer para escalar os seus resultados, isso significa que com pequenos ajustes você vai escalar os seus resultados. Mas esses ajustes precisam ser feitos. Caso contrário, você vai ficar estagnado e não adianta. Negócio que não floresce, definha. Então vamos rapidamente olhar para o que você pode fazer para crescer. Combinado? Justamente por isso eu tô aqui. Eu sou Flávia Maria, advogada, empresária jurídica já faz mais de 20 anos e ao observar os advogados, eu consigo denotar alguns padrões comportamentais sabotadores destes advogados, destes donos de escritório de advocacia e que nós precisamos parar com eles. Porque se nós não pararmos com esse padrão sabotador, nós não vamos conseguir evoluir e ir para o próximo nível e é sempre sobre o próximo nível, certo? Justamente por isso, por ver que existem muitos profissionais excelentes que não conseguem organizar os processos do seu escritório, que não conseguem ter um time de alta performance, que não conseguem sair daquela situação constante de apagar fogo, que sempre tem urgências para resolver e não conseguem parar para organizar a casa, justamente por eu ver alguns padrões de comportamento nestes colegas, é que eu trago aqui para você hoje, que tem aquela sensação de que passa meses, às vezes até anos, resolvendo urgências sem de fato parar para olhar para o planejamento do crescimento do escritório. Eu vejo assim, é muito comum que isso aconteça, até por conta da formação que nós temos, né? Nós somos formados para resolver prazos, nós somos formados para chegar a um problema e a gente ir atrás de resolver esse problema, mas quando o assunto é a organização da nossa empresa jurídica, a transformação de um escritório comum numa empresa jurídica lucrativa de verdade, num legado que vai ficar, numa continuidade que de fato vai te orgulhar fazer parte, quando a gente olha para aí a coisa muda de figura. E aí acaba que o advogado às vezes passa meses, quiçá anos, resolvendo urgências sem ter a oportunidade de parar e planejar o crescimento sustentável dos seus negócios. A nossa formação nos faz assim. Só que agora é hora de despertar para o seguinte: isso pode até funcionar para um advogado comum, mas para um empresário jurídico isso não funciona mais. E justamente por isso eu quero mostrar para você como que essa mentalidade acaba te sabotando de 3 formas diferentes. A primeira forma de sabotagem é que você vai impedir o seu desenvolvimento estratégico, o planejamento estratégico dos seus negócios. Ora, sempre que você faz as mesmas coisas no seu dia a dia, sempre naquela correria, sem planejamento, sem ter muita clareza do que fazer, como fazer, quando fazer, sabe o que vai acontecer? Você vai sempre fazer as mesmas coisas e não vai se perguntar como é que você poderia fazer melhor. Você nunca vai ter tempo para definir uma meta e ir atrás dessa meta, e se eventualmente essa meta não
for atingida, saber os motivos pelos quais você não conseguiu atingir essa meta, o seu time não performou como poderia. E aqui eu trago o segundo ponto de atenção, que é olhar para a melhoria dos seus processos e procedimentos internos. Ora, enquanto você tiver esse perfil comportamental de autossabotagem, de sempre ficar atrás de resolver urgências, você não vai conseguir melhorar os procedimentos internos do seu escritório. E aí você não melhora esses procedimentos internos, você não identifica gargalos desses procedimentos internos e você não implementa mudanças. Sabe aquela coisa de você sempre que for precisar fazer uma petição ter que começar do zero? Ah não, Flávia Maria, mas eu já tenho os modelos no meu escritório. Ok, mas eles estão organizados dentro do seu Drive? Quando entra um novo colaborador, você tem peças de referência para trazer para esse colaborador e o trabalho dele ser mais rápido? Você tem um treinamento que faça com que esse colaborador performe melhor? E aí aqui, quando a gente fala de organizar processos e procedimentos, entra muito naquela coisa de você saber que poderia organizar melhor as atividades, automatizar as rotinas, mas você não consegue fazer isso porque está sempre enfurnado numa operação que consome o seu dia, que consome a sua energia mental e que, portanto, não te deixa sair do lugar. Lembra que nós falamos no começo desse vídeo daquela sensação de estagnação? Aquela sensação de ter crescido e não conseguir evoluir mais? Pois bem, é justamente aí que a maioria dos advogados que fazem parte do meu programa, o Advance, que é uma consultoria mesmo de gestão e negócios para advogados, está no momento da pré-escala, no momento que precisa de pequenos ajustes para ir para o próximo nível. E veja só, por que eu tô falando exatamente sobre isso agora? Porque quando você consegue ter essa clareza desse perfil comportamental autossabotador, você consegue olhar para suas habilidades de liderança, olhar para as habilidades que precisam ser desenvolvidas a partir desta clareza, né? Um empresário jurídico precisa de tempo. O empresário jurídico, ele precisa estudar novas oportunidades de mercado, ele precisa estar atento ao melhor posicionamento, ele precisa estar atento à melhor forma de contratação, ele precisa estar atento àquilo que um advogado comum nunca estará. Ele precisa estar atento a novos negócios. Bom, dito isso, né, falamos aqui sobre os sinais de autossabotagem que podem estar aí para você no seu escritório ou no escritório de algum colega. Então, se você acha pertinente, compartilhe esse vídeo com outro colega. A gente precisa agora mudar esse padrão, porque esse é um padrão que reage, não é um padrão que planeja, percebe? Há muita diferença num padrão comportamental reativo e num padrão comportamental que planeja as suas ações. E o que eu quero aqui é que você seja um empresário jurídico que pare de reagir e comece a planejar aquilo que você for fazer com a intenção de crescer o seu escritório, com a intenção de ter tempo de qualidade para sua família, com a intenção de ter liberdade. Eu sempre digo que é sobre liberdade. E a liberdade, não estou dizendo aqui de liberdade financeira, liberdade geográfica, não. Eu estou falando sobre liberdade de escolha. Liberdade de poder fazer o que você quiser. Liberdade de poder escolher tirar dias de férias. Liberdade de poder escolher ir para um lugar ou outro, contratar uma pessoa ou outra, fazer um investimento ou outro. Liberdade de escolha. E aqui, para a gente mudar esse padrão reativo, eu quero trazer para você 4 etapas de implementação gradativa para que você coloque imediatamente em prática aí no seu dia a dia. A primeira etapa é saber reservar um tempo para planejar. Ora, você nunca vai conseguir parar e planejar se você não tiver um tempo reservado para essa finalidade, não é? Então eu preciso que você reserve um tempo para essa finalidade. Minha sugestão, comece reservando 2 horas na sua semana. Por exemplo, 1 hora na segunda-feira, 1 hora na quarta-feira. Veja qual é a melhor forma de ter isso organizado no seu planejamento semanal e tenha 2 horas protegidas para o seu planejamento. E 2 horas assim, ó, com foco total, com o celular na gaveta e sempre pensando em como você pode melhorar. O que você precisa fazer para ir para o próximo nível? Quais são as ações? Quem são as pessoas? O que é que você precisa fazer para viver o sonho que você teve lá atrás, quando você montou o seu escritório, quando você entrou na faculdade de Direito? É sempre sobre realização de sonhos, sempre. E aqui eu não tô romantizando não, tá? Eu tô dizendo para você que há um propósito na sua vida, não é? Há uma missão que você cumpre. E aí, você tá cada vez mais perto disso ou cada vez mais longe disso? Pense nisso. Segundo ponto é documentar o passo a passo das suas atividades principais.
Então vamos lá, você não reservou um tempo protegido para planejamento? Pois bem, dentro deste tempo protegido para planejamento, sabe o que você faz? Você vai pegando aos poucos as principais atividades, os principais serviços jurídicos que são prestados pelo seu escritório e vai documentando. Ah, Flávia Maria, mas isso vai me demorar demais, vai me demandar tempo demais? Não, não vai, sabe por quê? Porque você pode usar como ajuda o ChatGPT. O ChatGPT é muito maravilhoso para ajudar nesses serviços mais braçais. Se você tiver time, isso é algo que eu sempre oriento os advogados que fazem parte do meu programa, é o seu time que executa que tem que te trazer isso. E aí depois você vai fazendo os ajustes e vai melhorando com o tempo. Então veja, não é algo que tem que te demandar muito. Você pode usar de inteligência artificial, você precisa da colaboração do seu time para fazer isso e o seu time pode usar de inteligência artificial para te entregar essa estrutura também, tá? Isso é muito sério e precisa ser feito, porque assim você consegue melhorar cada vez mais o seu nível de entrega, a sua produtividade, otimizar o seu tempo. E sabemos que tempo é dinheiro, é ou não é? Agora já estamos no terceiro ponto. Implemente uma melhoria por vez. Implemente uma melhoria, faça o teste, implemente uma próxima, faça o teste, porque assim você não vai atropelar os processos e você vai conseguir ir validando o que funciona e o que não funciona. E por que eu tô falando isso de ir validando o que não funciona e o que funciona? Porque assim, ao longo da minha jornada, né, desses 20 e tantos anos à frente do meu escritório de advocacia, eu tive a oportunidade de implementar muitas coisas, testar, validar e ver o que funciona e não funciona. E aí eu tenho um método, esse método eu entrego para os meus mentorados, para os donos de escritório de advocacia que tem a necessidade de acelerar. E aqui eu trago o quarto ponto ligado a isso. Aprenda com quem já fez. Não perca tempo. Essa coisa de você ir errar e acertar, errar de novo e perder tempo e ficar ali muitas vezes rodando em círculo, isso não precisa ser assim. Você pode aprender com quem já fez. Eu tô aqui para te guiar. Eu estou aqui para te dizer, faça isso, não faça aquilo, porque eu já fiz e já me dei muito mal, e te dizer, olha, faça isso, e se você quiser, eu tenho aqui ao meu escritório para te entregar todos os procedimentos internos para que você possa implementar no seu. Olha que maravilha, ao invés de você perder tempo para fazer um negócio que você não sabe nem por onde começar, você pega o que já está validado por mim. Claro, aqui no canal você tem muita coisa já gratuitamente para você poder implementar agora mesmo. Esse vídeo foi um vídeo de implementação, mas sempre existe o próximo nível, e se você quiser ir para esse próximo nível, tá fácil. Na descrição desse vídeo tem um link, acesse o link, responda todas as perguntas lá e meu time vai entrar em contato com você. Combinado? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!